Olá a todas e todos, uma boa tarde, bom dia, boa noite. Vou deixar aqui gravado, né, a videoaula sobre o método criativo sensível de pesquisa baseada em arte, questões teórico-metodológicas e aplicação nos estudos com criança, adolescentes e famílias. Uma aula da disciplina linha de pesquisa, enfermagem e saúde dos grupos humanos, linha de pesquisa saúde da criança e do adolescente. Então, essa apresentação é livre para vocês citarem, está registrado aqui como a modo de vocês citarem esse texto, né, em artigos, na tese de vocês. Então, nós vamos falar um pouco sobre a contribuição da pesquisa baseada em arte, do círculo epistemológico de Paulo Freire e da pesquisa participativa, que também tem suas raízes em Paulo Freire, na construção do método criativo sensível. Sobre a pesquisa baseada em arte, uma das bases importantes, né, do método criativo sensível, todo o rigor que esse método implica, a arte, dentro do conjunto das bases do método criativo sensível, ela traz como premissa a variante da arte na pesquisa, e não da pesquisa sobre a arte ou a pesquisa baseada na arte. Mas é como nós temos nos apropriado, desde a década de 90, no uso dessa arte para ressignificar campos de produção do conhecimento, para que o participante de pesquisa possa se expressar livremente, mediado pela arte que ele mesmo produz e que ele mesmo atribui significado dentro de uma perspectiva crítica reflexiva, trazendo a experiência humana para esse espaço, né, plural, dialógico, da participação grupal, mediada por múltiplas vozes, que a gente chama de dialogismo, na construção da alteridade. Então, nós vamos falar como que isso se combina, né, pensando na estrutura de um método de pesquisa baseada em arte. Então, da arte, nós trazemos a linguagem estética, imagética e simbólica, que toda produção do tipo artística traz consigo, para produzir campos de significados e o participante de pesquisa possa se expressar livremente sobre um determinado fenômeno relacionado à sua experiência humana. Então, dessa experiência humana é possível se aprender múltiplos significados que estão inconscientes e, às vezes, não tão disponíveis no plano da racionalidade, que a linguagem estética, imaginativa e simbólica é capaz de produzir cenas, né, é capaz de resgatar movimentos imaginários e simbólicos que atomizam um campo de significados que essas vivências e experiências se mantêm preservadas na memória latente. Então, desse modo, a arte, ela traduz significados dessa experiência, dessas vivências, que são vivências e experiências que só têm significado para quem as viveu, porque pertencem às raízes espaço-temporais, e aí vocês observam que tem mais uma contribuição freiriana nessa perspectiva. Ela oferece ainda, a arte, aos participantes, a experiência de ser um criador. Ele é um agente moral que tem autonomia, ele está empoderado, ao invés de um espectador impotente diante do pesquisador e da sua pergunta de pesquisa. A pesquisa baseada em arte, ela tem sido aplicada em diferentes campos, né? Porque ela incorpora elementos artísticos ou estéticos na geração e produção de dados. Além disso, ela oferece um material rico para análise e interpretação, uma interpretação a partir da própria referência do campo de significados do participante, e ela está representada no desenvolvimento de pesquisa nas ciências humanas, ciências sociais, nas ciências da saúde e ciências de enfermagem. Então, há uma diversidade de publicações que tratam sobre esse tema, da arte baseada na arte, a pesquisa baseada em arte. A arte na pesquisa, ela orienta os pesquisadores e os participantes
a tomar decisões que vêm do plano de consciência, da consciência, baseada na transitividade dessa consciência, da ingênua para uma consciência transitiva e, por vezes, até, em algumas situações, avança para uma tomada de consciência crítica. Ela evoca respostas emocionais valiosas para os estudos que são orientados para a justiça social, amplia a audiência de pesquisadores acadêmicos, e sempre a gente trabalha numa perspectiva de interdisciplinaridade, acionando conhecimentos que vêm de outros campos que não somente da disciplina que dá origem à produção do conhecimento. Ela ajuda também a legitimar a fase inicial da análise, né, dos dados, ainda naquela fase quando os dados estão em ebulição na cabeça do pesquisador e ainda não tem um padrão, não emergiu ainda um padrão de análise. Então, quando a gente se direciona para a arte, a gente acaba fazendo, né, um recorte inicial desse padrão de análise. Ela facilita a descoberta de múltiplas nuances de significados e ela acaba gerando um processo criativo a partir de imagens de um mundo imaginário que é capturado nesse mundo real, onde as pessoas transitam, onde suas experiências e vivências acontecem. Então, ela se transforma na arte uma ponte entre o que se conhece e o que ainda está por conhecer. Né? Então, aqui eu trago alguns exemplos da arte na pesquisa para trabalhar temas sensíveis ou comunidades cuja oralidade ela não corresponde à oralidade da maioria, vamos dizer, a oralidade do grupo dominante, né? Então, nesse estudo aqui, sobre imagens do álcool na vida de adolescentes de uma comunidade quilombola, que é a tese de doutorado da Adriana Partelli, que está publicado na Revista Brasileira de Enfermagem, a gente mostra um campo de produção do tipo artística capturado a partir da imaginação criativa de adolescentes para falar sobre o álcool na comunidade onde eles vivem. Nesse outro estudo, que é a Educação em Saúde Participativa sobre reinclusão escolar de adolescentes sobreviventes de câncer, uma dissertação de mestrado da Tátila Rangel Lobo Braga, em que ela estudou o uso da arte, ela aplicou a dinâmica corpo-saber, e os adolescentes de uma escola municipal da cidade do Rio de Janeiro construíram ressignificações sobre como o câncer, né, se projeta na vida de uma criança e de um adolescente. Então, através da arte, eles expressam as concepções que foram socialmente construídas sobre o câncer e os efeitos que o câncer produz sobre a imagem corporal de uma adolescente, né, sobrevivente de câncer. Outro exemplo da arte na pesquisa é uma ação prática desenvolvida no âmbito da pesquisação do projeto Gênero na Promoção da Saúde, em que as crianças de uma escola de ensino fundamental da cidade do Rio de Janeiro, ao produzir as ressignificações culturais de gênero, as construções socioculturais de gênero, eles retratam essas construções socioculturais de gênero numa dinâmica de fotoarte. Eles tiram fotografia de relações de gênero no ambiente da escola. Então, novamente, aí nós temos a arte da fotografia para ressignificar campos de produção de sentidos e de significados. O que está por trás desses três estudos? Nós trazemos o indivíduo que desvela esse coletivo internalizado a partir das relações interpessoais, né, na interação com os adultos, ou na interação com os seus pares. Então, a isso atribui-se o nome de alteridade e dialogicidade na perspectiva de Mihail Bartin. É possível, mediando nessa prática grupal e artística, né, que a arte na pesquisa produz, problematizar a realidade numa base mais crítica e reflexiva, numa perspectiva freiriana, e construir soluções coletivas, ou recomendações, ou implicações baseadas no processo grupal de Henrique Pichon-Rivière, que o processo grupal é um espaço, né, o grupo que se constitui um espaço de construção de soluções coletivas, e isso se dá através de um processo.
Bom, então, esse elemento, outro aspecto do rigor científico é a alteridade, que ela reflete a visão de mundo do indivíduo, que é conformado pelo outro nas relações que estabelece com o mim e o eu. Ou seja, eu sou a pessoa que é formatada pela relação dos outros. E esse alteridade, esse outro em mim, ele aparece no processo grupal, porque é o lugar onde é o lugar dentro desse grupo onde é possível expressar aquilo que é comum ao grupo e que, ao mesmo tempo, é singular de cada um. Então, a alteridade é o que se busca nesse conjunto. Do coletivo dentro do ambiente da prática grupal, e a arte potencializa essa relação de alteridade. A singularidade, ela vai emergir da alteridade, né? Então, a singularidade é um fragmento dessa alteridade. Então, cada indivíduo ali é singular, o conjunto desses indivíduos representa a alteridade grupal. Então, a alteridade na prática grupal é uma organização, ele corresponde à intencionalidade e ao voluntarismo da conformação do grupo, em que todas as vozes são importantes, né? É um espaço, portanto, de empoderamento desses participantes. Esse grupo, ele é ao mesmo tempo, né? Ele é homogêneo, porque os participantes representam um perfil de um determinado grupo, e ele é heterogêneo, porque ele é representado por pessoas diferentes. Nenhum indivíduo é igual ao outro. É plural, porque as experiências são muito individuais de cada um, mas que o coletivo acaba produzindo um significado que pertence à identidade daquele grupo. Então, por isso ele é plural. E, ao mesmo tempo, é singular no modo de compartilhar as diferentes experiências quando se dialoga no grupo, dando-se maior ou menor ênfase a um determinado aspecto da experiência individual. Outro elemento importante, que é a base do método criativo sensível, é a participação grupal. Essa participação grupal implica em que o pesquisador vai intervir apenas para animar as discussões. Ele é um observador que ativa todas as suas próprias funções sensoriais, sem comprometer os fenômenos que ele está observando ali naquele grupo. Então, essas formas de sensibilidade que se manifestam é o de apreender o que está acontecendo naquele grupo, não dirigindo ou conduzindo o que as pessoas vão dizer quando dialogam. E então ele passa a apreender todo o movimento dos corpos que estão circulando naquele espaço, o próprio diálogo dos participantes acaba aguçando, né, estimulando a capacidade de ouvir, de sentir, de perceber, entre outros aspectos que contribuem para as formas de entendimento daquele fenômeno que está sendo mediado no espaço do grupo mediado pela arte. E, obviamente, para fazê-lo, ele tem que desenvolver uma escuta sensível. Então, o lugar do pesquisador é de animador cultural. Animador cultural é um conceito extraído, né, incorporado do círculo de cultura freiriano. Então, o que se espera de um animador cultural? Que ele seja ativo, que ele seja lúdico, dinâmico, interativo, que ele provoque o grupo, que ele evoque resposta, que ele projete, né, experiências, para que o grupo possa se construir os significados, construir a sua arte e se fazer representar ali naquele lugar. Então, além da alteridade, da arte, da participação grupal, a dinâmica de criatividade e sensibilidade, que é o espaço onde acontece o método criativo sensível, que é o dispositivo artístico que vai permitir a crítica reflexiva dessa arte, né, expressa, que reflete a experiência humana mediada na relação dialógica, nesse dialogismo da pluralidade de vozes, do campo de significados e de experiências. E essa herança vem, né, essa contribuição vem do Círculo Epistemológico de Cultura de Paulo Freire. Então, a dinâmica de criatividade e sensibilidade tem uma contribuição do Círculo Epistemológico de Cultura de Paulo Freire. E aí, o alicerce conceitual de Paulo Freire
basicamente, da obra da pedagogia do oprimido, ele diz o seguinte, que a consciência do indivíduo, ela está articulada à praxis social, quer dizer, ao modo de vida das pessoas na sociedade, através de um diálogo crítico e de convivência e interação social. Diálogo, para Paulo Freire, é o uso verdadeiro da palavra, é a capacidade de, através do diálogo, transformar o mundo, por meio da ação e da reflexão e da ação. Então, o diálogo é o encontro entre o refletir sobre algo e agir sobre ele, fazendo com que este ser humano, que é crítico e consciente de sua situação de oprimido, ele pode construir esse campo de significado e se descobrir na condição de oprimido. Ou ele precisa resgatar suas experiências vividas e ele o faz através das suas situações existenciais concretas. Então, sempre quando trabalhamos com método criativo sensível, eu estou visualizando as situações existenciais concretas. E essas situações existenciais concretas, elas refletem o universo cultural vocabular de cada um, porque o ser humano, ele se expressa por meio de uma linguagem. Essa linguagem é visual, é imagética, é verbal, é não verbal, é simbólica, e esse campo de linguagem é que se articula os pressupostos freirianos com a arte na pesquisa. Então, o pensamento crítico reflexivo, ele é um processo, e esse processo, dentro da dinâmica de criatividade e sensibilidade, vai transformando aquela arte produzida pelo indivíduo em um sujeito que também vai aprender sobre ela, né? No diálogo, ele se torna um sujeito cognoscente, ou seja, ele se torna um indivíduo que também vai conhecendo o significado daquela experiência humana, e aquela experiência vai se revelando para ele e vai trazendo uma construção de sentido. Então, ele organiza esse pensamento reflexivo, respondendo aos desafios e ao domínio de sua própria história, fazendo isso como? Pela tomada de consciência da sua condição humana. E isso, como é que a gente pode estimular isso? E o método criativo sensível se apropriou dessa dinâmica, né, desse atributo, né, do pressuposto freiriano, que é a questão geradora de debate. A questão geradora de debate, que é uma contribuição do círculo epistemológico de cultura, ela promove a interação e a discussão grupal, ela estimula que cada pessoa apresente essas situações existenciais sem falar sobre si mesmo, então ele vai falar o tempo todo sobre aquela arte que ele produziu, e ele vai se revelando dentro dessa arte. Ela mobiliza o grupo para elaborar a produção do tipo artística. Então, essa produção do tipo artística, ela conduz a discussão grupal, e nessa discussão grupal, cada um vai desvelando o significado dessa produção do tipo artística, de modo a apresentar as nuances de uma matriz sócio-histórica, existencial, antropológica, sociológica, biológica, entre outros aspectos. Então, a dinâmica de criatividade e sensibilidade é o eixo estruturante do método criativo sensível, que tem uma forte contribuição da arte e do círculo de cultura freiriano. Ela tem uma dimensão metodológica, que é o caminho que eu vou percorrer para chegar a um determinado, atender o objetivo da minha pesquisa, tem um como fazer, então cada dinâmica, né, ela tem um acervo, né, de materialidade que a gente precisa organizar e planejar para que ela possa ser implementada, e ela tem, ao mesmo tempo, uma dimensão epistemológica, que é aquilo que eu procuro buscar com a dinâmica, o conhecimento, o estudo sobre esse conhecimento, especialmente o valor objetivo desse conhecimento, os limites, as condições de existência do conhecimento, enquanto uma relação entre um sujeito e um objeto. O sujeito, a pessoa, que é a signatária das experiências e vivências que eu estou buscando com o estudo, e um objeto que é o meu objeto de estudo, o objeto de estudo do pesquisador, a relação entre ambos. Então, tem um como fazer, é importante que seja uma previsão de material, pessoal, tempo, espaço, o orçamento, o treinamento da equipe que vai atuar na dinâmica de criatividade e sensibilidade, a escolha da dinâmica, definir
definir o número de participantes, qual é a questão geradora de debate, os momentos que vão ocorrer nessa dinâmica, indo do primeiro ao quinto momento, indo desde a apresentação dos participantes até a análise coletiva e validação interna dos dados produzidos no encontro. A operacionalização da dinâmica, como foi planejado. Então, o método criativo sensível, ele tem, né, como eu disse, ele tem como eixo estruturante a dinâmica de criatividade e sensibilidade. E aí, essa dinâmica, dentro do método, né, e o próprio método, ele tem 5 momentos, que podem ser combinados, articulados, maior número ou menor número de momentos, mas precisa sempre que haja um momento de apresentação e interação grupal, que haja um trabalho individual ou coletivo, respondendo uma questão geradora de debate. É preciso que haja um momento para que o grupo se conheça e interaja para construir uma identidade grupal. Logo depois que ele termina de desenvolver o seu trabalho individual ou coletivo, com base na questão geradora de debate, apresenta esses textos, né, gerados nesse espaço da dinâmica de criatividade e sensibilidade do método criativo sensível. Esses textos podem ser verbais, imagéticos, textos escritos, textos representativos, pode ser uma representação teatral, né? Então, tudo isso vai despertar as dimensões criativa e sensível, e favorecendo a organização do pensamento verbal. Esse pensamento verbal que se materializa na enunciação de situações, problemas, as situações existenciais que mobilizam o grupo no quarto momento a desenvolver uma análise coletiva. Essa análise coletiva vai extraindo os temas e subtemas, esses temas e subtemas são recombinados para promover uma síntese temática. A síntese temática é a fusão de temas e subtemas. Nada é deixado de fora. Tudo constitui a alteridade daquele grupo. Então, codifica-se os temas geradores, descodifica-se em subtemas, recodifica-se, fazendo a síntese de todo esse material e devolvendo para o grupo, para que o grupo compreenda se esse material está validado internamente ou não. Então, o processo de análise coletiva no método criativo sensível é um processo que vai da codificação e descodificação, que também é uma herança freiriana, e que nós contribuímos com a recodificação, que é a combinação de todos os elementos codificados e descodificados, ou melhor dizendo, os temas e subtemas, para configurar uma síntese temática. A codificação nada mais é do que a tradução como um processo de abstração. Então, ele se traduz como um processo de abstração, tá? Em que o indivíduo vai refletir sobre uma determinada realidade concreta. Então, por exemplo, se o álcool na comunidade é um problema, né? Quando nós estamos visualizando gestantes, mulheres que são gestantes consumindo álcool na comunidade, então um tema importante é o consumo de álcool por gestantes na comunidade. Quando a gente discute isso, eles trazem contribuições de que isso é esporádico, que isso pode trazer mal à saúde do bebê, e como é que pode ser feito para que as gestantes não consumam álcool durante a gestação. E surge a ideia de desenvolver uma campanha, né, dentro da comunidade para falar dos riscos do álcool para o bebê quando a mulher está ainda gestante, né, o bebê ainda na fase da gestação. E aí você tem uma recodificação do assunto que foi discutido naquele dia. O objeto cognoscível, ou seja, o álcool, o consumo de álcool por gestante, ele é apresentado de forma codificada, e isso se expressa na criatividade do participante através da produção artística, quando ele representa uma gestante tomando uma cerveja. Então, emergem temas e subtemas com a discussão, que vai levar à recodificação temática, que é essa que eu acabei de dizer, em relação à produção de uma campanha publicitária, uma campanha na comunidade para falar sobre, para alertar as mulheres que são gestantes sobre os riscos do consumo de álcool para o bebê. Bom, diante disso, do método, todas as suas 5 etapas, né, que culmina com a validação interna desse dado,
Cada dinâmica, ela vai atender um propósito. Então, a escolha da dinâmica, ela é orientada pela questão de pesquisa e o objeto de estudo. E ela precisa, de uma certa forma, responder à questão norteadora da pesquisa ou à hipótese teórica. Então, eu vou trazer 3 exemplos aqui da linha da vida, feito com a família, mapa falante, e a dinâmica do concreto. Na dinâmica linha da vida, por exemplo, no estudo que nós desenvolvemos, na pioneira, né, em 1999, sobre o cuidar em família, foi um estudo desenvolvido com profissionais sobre o cuidar em família e a opção pela enfermagem. Então, aqui a gente viu na linha da vida né, qual é o percurso, né, qual é a trajetória desse cuidar em família qual é o significado desse cuidar em família, apreendido pelas estudantes de enfermagem na sua trajetória de estudante de enfermagem. Como que isso se processou na trajetória como estudante de enfermagem? Então, eu estou vinculando o cuidar em família na trajetória de estudante, então, na linha da vida de estudante de enfermagem. Poderia ser na linha da vida do profissional, poderia ser na linha da vida. Então, sempre que eu tento localizar um fenômeno na linha da vida, no ciclo da vida, se eu tenho interesse em estudar algo transcorrendo no ciclo da vida, a dinâmica linha da vida é interessante de trabalhar. Outra dinâmica, linha da vida, foi aplicada por Eliane Tache Vernier, né, que é atualmente Neves, para que os familiares de crianças apontassem quais momentos da vida dela e por que se sentirem empoderadas ou não para o cuidado de crianças. Então, com a entrada da condição da criança com necessidade de saúde especial na vida daquela família, como é que nesta linha da vida da família, como que elas incorporaram esses cuidados das crianças e como elas se empoderaram para cuidar autonomamente dessas crianças. Então, a linha do tempo, a linha da vida, ela traduz uma linha do tempo, em que a gente organiza narrativas individuais ou coletivas dentro dessa linha do tempo. E ela é localizada mesmo numa linha, num barbante, num fio, que a gente vai colando esse fio e vai construindo esse fio no curso do tempo, na infância, na adolescência, na vida adulta, como é que isso vai se transcorrendo na linha do tempo. A mapa falante, ela foi utilizada pela primeira vez por Valéria de Oliveira Monteiro num estudo sobre a rota do álcool na vida dos adolescentes, de uma comunidade do estado do Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? No mapa falante, a gente está interessado em saber qual é a rota, o caminho, os lugares, as pessoas, a cartografia, então a gente está trabalhando com isso. Sandra Pacheco, por exemplo, ela buscou conhecer os locais na comunidade e as pessoas que contribuíram ou participaram na alimentação do bebê de baixo peso, ensinando, orientando, prescrevendo ou recomendando. Ou seja, construiu um mapa, fez um mapeamento de pessoas e lugares com os quais essas famílias aprenderam a cuidar do seu bebê de baixo peso. A dinâmica do concreto, ela se justifica porque o cuidado familiar na alimentação, por exemplo, na alimentação de criança com insuficiência renal crônica em hemodiálise, buscou aproximar-se do universo cultural, vocabulário dos familiares, mobilizou orientações e orientou as produções e articulou a produção com as enunciações dos participantes. Esse estudo, que foi desenvolvido por Patrícia Simas na sua dissertação de mestrado, ela aplicou a dinâmica de criatividade e sensibilidade concreta, né, com a intencionalidade de levar o grupo a manipular objetos do cotidiano que concretamente faz parte do existir de crianças que fazem hemodiálise, e esses objetos, eles acabam possuindo propriedades cognitivas que vão mobilizar esse pensar abstrato das pessoas, refletindo sobre as situações existenciais e as possibilidades de transformar. Então, aqui eles organizaram a cesta de alimentos consumidos pelas crianças com hemodiálise, que se submetem à hemodiálise, aquilo que é permitido, aquilo que é proibido, aquilo que eventualmente a criança pode consumir e aquilo que a criança nunca poderá consumir. E aí manipula esses materiais e eles constituíram as 4 cestas, né, do consumo desses alimentos em casa,
na rua, né, e na escola. Bom, em síntese, as dinâmicas de criatividade e sensibilidade têm como eixo o método criativo sensível, que se alicerça, né, nos pressupostos do Círculo de Cultura de Paulo Freire, da arte na pesquisa de Sean McNiff e os princípios da pesquisa participativa de Paulo Freire. Então, nele se combina a entrevista coletiva, a discussão grupal e a observação participante, tendo a arte, ou seja, a produção do tipo artística, como indutor desse movimento de reflexão coletiva. Então, encerrando essa apresentação, né, eu destaco aqui o artigo que eu pedi para que vocês leiam, que é o artigo que eu participei dele, né, que é a aplicação do método criativo sensível numa experiência diferente, que é na atenção primária, trabalhando a temática no espaço de uma oficina coletiva. Então, ali vocês vão visualizar uma experiência de aplicação da oficina de criatividade, do método criativo sensível no espaço de uma oficina de criatividade e sensibilidade, trabalhando com adultos, não trabalhando com crianças, tá bom? Então, uma boa leitura, uma boa escuta, e até amanhã, no nosso encontro, até amanhã, né, até quinta-feira, né, no dia 8 de julho, no nosso encontro presencial para o debate sobre o artigo e o debate sobre essa aula, tá bom? Até lá, tchau, tchau.